Ok, obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço ao Sérgio, a todos que lembraram do meu nome, né, o nosso colega lá com quem nós participamos em alguns debates aí também, com isso da briga do subsídio, né? Conheço bem a carreira de vocês. E agradecer de estar nessa terra maravilhosa. O Rio de Janeiro é bonito, mas quando eu puder, eu venho morar aqui em Florianópolis, é o desejo de todo mundo. A Delegacia Regional do Banco Central de Curitiba toda quer vir para cá, né? Então eu também quero. Mas eu parabenizo vocês, invejo o trabalho que vocês estão fazendo, mantendo ainda acesa a chama da mobilização, que isso é muito, muito difícil, está muito complicado hoje no serviço público, né? E sabemos das demandas e da forma como vocês têm lutado, né? Sabemos das dificuldades, mas é muito importante que vocês deem esse exemplo. Lá, quando eu quero mobilizar alguém, eu digo, está lá, o judiciário vai fazer, né? Vai fazer, mas dentro do executivo hoje, das carreiras, dos sindicatos, a coisa está complicada, né? É preciso perseverar nisso. O colega, o Pita falou aqui de pressão, de força. É greve. O que move hoje as nossas conquistas é greve, é paralisação, está na rua. Se não tiver isso, não tem solução, né? Eu queria começar já dando uma posição de que vou falar aqui pelo Executivo, ou minha luta no Executivo, que talvez seja diferente da situação de vocês, tá? E de uma luta, de uma batalha que não teve êxito, tá? Que é a modernização dos técnicos do Banco Central e de algumas outras categorias, né? Nós estamos exatamente, tive 4 mandatos de presidente nacional do Sinal. Comecei em 2001, 2003, 2005, e voltei depois de 2009, com mais 2, e continuamos a luta, e quando eu retornei, estava tal e qual nós tínhamos deixado nas gestões anteriores. Então, para vocês verem a dificuldade que é a modernização do nível médio do cargo de técnico no Executivo, né? E aí eu queria fazer a minha posição, que é o meu entendimento de tudo que eu passei, sobre por que, né, esse pensamento esquisito do Executivo hoje com relação ao nível médio. Para mim, o meu diagnóstico é que a origem ela vem lá do FHC, onde ele tentou fazer aquela carreira, a estrutura de Estado mínima, tá? Colocando as funções estratégicas e tentando fazer a privatização de algumas coisas e a terceirização do restante, tá? Isso foi forte no Executivo, talvez não tenha sido tão forte no Judiciário, mas no Executivo foi, né? Nós tivemos carreiras que entraram em extinção, de nível médio, entraram em extinção mesmo, né? É o caso da carreira da ASECOR, da Assessoria de Planejamento e Orçamento, e quase foi o caso dos técnicos do Banco Central, tá? Ainda existe hoje no Ministério do Planejamento, que é o núcleo não pensante sobre servidores públicos, tá? Que essas carreiras são mal formadas, que houve abuso no passado, né, transposição de aba 4, e que não há condições de falar em novas carreiras se não limpar isso tudo. Isso foi dito, na época, na mesa de negociação pelo Duvanier, e depois reiterado pelo Sérgio Mendonça, que também procedeu da mesma forma, né? Tanto na luta pelo subsídio, como na luta do nível superior, né? O governo diz o seguinte: olha, a minha preocupação é a origem da carreira. Ela teve ou não teve concurso público?
Se ela teve concurso público, a gente pode estudar o subsídio, colocar como carreira de Estado, pode dar uma valorização dos técnicos, mas se ela não teve, a situação é mais complicada, né? Alguns casos, como o CVM, SUSEP, estão esbarrando neste problema, né? A Casa Civil, há pouco tempo, disse o seguinte: eu tenho que saber a origem da carreira, vocês me deem tudo isso aí que eu vou saber, vou ter uma orientação em função do que vocês foram. Tiveram concurso público ou não? A gente pode criar uma nova carreira e deixar outra em extinção, tá? Então, esse é um pensamento que a gente vai ter, que vocês vão ter que colocar na cabeça, que vão ter que passar, talvez, por isso, se cair no crivo do executivo. Por isso que eu perguntei ao Pita, vocês têm algum meio, alguma forma de fazer com que haja um canal de negociação que chegue direto lá para o presidente do Supremo e diga: não, eu quero isso, vou bater o martelo, não precisa de análise, nós é que sabemos o que temos aqui. Porque o que existe no Executivo, a nível de análise das carreiras, é muito ruim. O governo Lula, quando tomou posse, tentou fazer uma carreira única. Dadas as dificuldades todas existentes, ele viu, ou concluiu, que era muito complicado fazer essa carreira, né? E aí, a única estratégia que ele tinha era o carreirão. Fora isso, ele não conseguiu construir nada. Ele vai administrando de acordo com as necessidades e tentando minimizar o custo do serviço público. Assim pensa o Ministério do Planejamento, tá? Bom, então a terceirização, ela pesou muito para desvalorizar a carreira do técnico no Executivo. Eu estou falando do Executivo, tá? A primeira coisa é tentar passar por cima disso e mostrar que existe um trabalho valorizado desses profissionais e que existe alguma coisa diferente, tá? Esse foi um obstáculo que nos foi colocado prontamente, né? Então, a postura do Ministério do Planejamento em relação a isso, ela é muito ruim. Eu acredito que ainda exista profissionais mandando dentro do Ministério do Planejamento, apesar de já ir para o terceiro mandato aí de um governo dito popular ou de trabalhadores, ainda existe gente dentro do Ministério do Planejamento que ainda pensa com a cabeça do Estado mínimo, tá? E o consenso ainda não foi formado sobre um quadro geral de servidores públicos, né? Então, vocês precisam ter argumentos para valorização, alguns argumentos para pegar essa luta, né? Então, concurso público é fundamental, a análise deles, e o segundo ponto é salário, é o custo. Por que nós estamos nessa luta de modernização da carreira dentro do Banco Central? Porque de 6 ou 7 anos, 6 não, de 8 anos para cá, o salário dos técnicos, que era um percentual de 51% dos analistas, ele vem se deteriorando. Ele já está na faixa de 46%. Tá? Então, o governo vem desvalorizando. Quando a gente teve lá o subsídio, o que o governo fez? Eu vou dar subsídio para os técnicos. Vocês querem? Garantem? A carreira é limpa, mas vai ser com 46% do que ganham os analistas. Então, assim que funcionou, por exemplo, a implantação do subsídio para o Banco Central e para algumas outras carreiras. Qual é a argumentação do governo com relação a essa cruel procedimento? O governo diz o seguinte: eu estou tentando nivelar o nível médio do serviço público, pelo menos dentro do Executivo. Não tenho como explicar
que um final de carreira de nível médio de um ministério ganhe R$5.000 e do Banco Central ganhe 9. Tá? Para ele, nível médio é tudo nível médio com as mesmas dificuldades. E aí está uma grande oportunidade que nos foi mostrada há algum tempo atrás e que a gente seguiu, né? O que a gente fez com relação ao nosso processo de modernização das carreiras, que ainda não saiu? Desde 2001, a gente tem lutado para a valorização dos salários e tudo mais, e o governo nesse arroxo. Final do governo FHC estava quase em extinção, as carreiras de nível médio do Banco Central. E aí veio depois a possibilidade da gente ter concursos, ter vagas para essas carreiras, e aí a gente começou a preencher, começamos a trabalhar o salário. Tá? A partir daí, a gente começou a estudar as atribuições entre técnicos e analistas, que, de uma certa forma, era que nem aqui. Vocês estão querendo equiparação porque fazem igual aos analistas. Lá também a gente teve essa discussão. Tá? Qual foi o caminho que a gente trilhou? Nós colocamos na lei uma diferenciação de atribuições, tá? A pedido dos próprios técnicos. Por quê? Porque não existia a possibilidade de equiparação. A briga na justiça, a gente sabe que ia ser complicada. E a gente queria fazer a valorização dos técnicos dentro do Banco Central. Isso veio a esse tempo todo. Nós conseguimos aí, depois de duas propostas de alteração da legislação que regulamenta a nossa carreira, incluir algumas atividades para o Banco Central, principalmente lá em 2008, onde teve a crise, a gente colocou algumas outras atribuições que não estavam claras para que o Banco Central exercesse. Então, valorizou também os analistas, não foi só os técnicos. Então, essa foi uma preocupação. A gente quer a valorização de todo mundo, não é só do técnico. Começamos a colocar isso dizendo o seguinte: vai ser bom para o analista e vai ser bom para o técnico. Inserimos algumas atribuições para o Banco Central, né? Colocamos ali algumas atribuições que eram exclusivas de técnicos. O técnico no Banco Central, ele não trabalha só na área meio, ele trabalha na área fim também, né? E abrimos a possibilidade de os técnicos terem função comissionada, né, que quase não era possível, e serem até chefes de departamento. E demos quase que exclusivamente 2 áreas para que os técnicos trabalhassem praticamente com exclusividade. Foi o departamento de meio circulante, que ele pega e tem a obrigação de fazer a movimentação de recursos em todo o Brasil, e também a área que foi criada sobre patrimônio e sobre segurança, mas uma segurança não física, né? É um processo de segurança intelectual. Segurança da informação, a segurança da atividade como um todo, passou toda para a mão dos técnicos. Toda praticamente. E, nas outras áreas, na área meio, né, ele já tinha suas atribuições, continuou. Na área fim, ele passou a ter a possibilidade, passou a ter acesso de fazer praticamente, exercer funções gerenciais que todos os analistas poderiam exercer. Tá? Agora, nós fizemos essa modernização com a promessa do governo de que assim ele assinaria o nível superior dos técnicos do Banco Central. Mas nem assim ele saiu. Aí o governo coloca a seguinte posição: mas eu tenho um caso muito desastroso, que foi a Receita Federal. Ele vai contar o caso dele depois.
Com base nesse caso desastroso, eu não quero mais fazer a modernização para ninguém no serviço público. E nós tivemos que fazer um convencimento do governo de que eram casos diferentes e que não tinha nada a ver. Aí o governo veio com a seguinte conversa. Então, olha só, nós vamos fazer nível superior na condição de ingresso, na escolaridade de nível superior. Vocês aceitam isso? O pessoal aceitou. A Polícia Federal tinha aceito, parece que na Receita ele está me confirmando que foi assim o início, e a Polícia Rodoviária também tinha sido feito dessa forma. Então, o nosso caminho, né, colocar a escolaridade do técnico como de nível superior. Mas o cargo não é de nível superior ainda. Somente a escolaridade. Por quê? Porque 95% do pessoal, assim como de vocês aqui, que ingressa tem nível superior. E no Banco Central está acontecendo o pior. O êxodo, está saindo todo mundo, porque com salário de 6 mil em Brasília para pagar aluguel, ninguém fica. E o banco hoje restringiu praticamente a admissão em Brasília. Então, os técnicos entram em Brasília, né, e já saem para o concurso no Congresso. Dos que entraram, quase todos já saíram. Né? E a gente está mostrando que precisa aumentar o salário. Com relação ao salário, a nossa proposta não é de equiparação, é de 70% dos analistas. Tá? Por que isso? Porque começou a briga fratricida interna e todo mundo se destruindo por conta da equiparação. Eu tenho que ganhar igual a você, e o outro dizendo, eu fiz concurso para nível superior. Tá? Então, esse é um ponto que eu coloco para vocês, que eu coloco como recomendação. A recomendação é começar a fazer uma campanha interna de esclarecimento. Eu acho que se vocês querem começar a fazer esse trabalho, comecem internamente a dar uma orientação do que vocês querem. Vocês não querem acabar com a carreira dos outros, ou vocês não querem entrar em briga. Vocês querem a união de todos, né, analistas e oficiais de justiça e todos, para ter uma melhoria. Como é que vocês devem fazer isso? A minha segunda sugestão. Há necessidade, talvez, de fazer uma campanha, né, de agilização do serviço público. Né? E, no caso de vocês, a agilização do judiciário, que é o que a sociedade pede. Vocês têm claramente como demonstrar que o trabalho de vocês, técnicos, hoje, tem sido fundamental para dar agilidade ao processo, né? Aos processos judiciais. O que está acontecendo hoje? Né? Um gargalo enorme, porque não tem gente para trabalhar. Né? E muitos técnicos, eu sei disso porque minha mulher é advogada, estão fazendo papel até de juiz. É verdade? Estão despachando. Né? Isso tem que ser mostrado. Vocês têm que valorizar essas atribuições. Vocês têm que mostrar que vocês têm que ter essa capacitação para poder dar agilidade a um processo de decisão, que é um processo complicado, é o processo judicial, que é uma demanda da sociedade. Tá? Eu colocaria uma campanha dessa, como nós fizemos no Banco Central. Tá? De uma certa forma, a Receita está fazendo sobre a valorização também das fronteiras e tudo mais. Então, eu acho isso fundamental para que a sociedade entenda um pouco o pleito, o pedido. Senão, vai cair naquela de, é corporativismo. Né? Bom, como é que está o nosso processo hoje? Nós nos aliamos a algumas carreiras para fazer pressão. Ao IPEA, né? A Secretaria do Tesouro Nacional também tem essa dificuldade, a CGU, os técnicos do orçamento, lá pela ASECOR, CVM e SUSEP. Então, nós estamos trabalhando num pool para que a gente consiga dar agilidade a uma modernização das carreiras. A gente não chama modernização dos técnicos, modernização da carreira do Banco Central. Tá? Por quê?
porque a gente inclui, ou incluiu ali, algumas valorizações também para os analistas, né? Então, particularmente, eu acho que a briga entre vocês, que pode acontecer, ela deve ser evitada, assim como a gente sabe que se tentou no subsídio. Acho que vocês não devem buscar isso de uma vez só. O caminho, a estratégia para mim é vocês entrarem com a proposta de ingresso de nível superior e logo a seguir com as tabelas, tá? Porque se vocês apresentam tudo de uma vez só, eu acredito que vocês vão ter dificuldade, né? Assim que a gente conseguiu, durante 10 anos, empurrar isso aí para ver se tinha sucesso. Fora isso, eu vejo com muita dificuldade você conseguir, assim, de supetão, com base numa decisão ou numa decisão judicial. Para mim, o que vocês vão precisar agora, mais, é de uma atuação política, né? Atuação política mesmo. É preciso que vocês tenham uma representação boa. Eu estava dizendo para o Pita, por que eu fiz aquela pergunta? Porque eu estava acompanhando o projeto de vocês de reestruturação, quando vi o governo dizer: o salário do judiciário é excessivamente alto, 45%, que era a média que estava sendo pedido, tem que ser reduzido. A gente vai trabalhar com 1/3 disso. No final, acabou dando os 15%, né? Então, não há independência como a gente gostaria que tivesse. O judiciário hoje, infelizmente, ele sofre porque o executivo tem uma proposta que está contida nas leis, nas LDOs, todo ano, limitando, inclusive, os adicionais, o vale alimentação, os auxílios diversos, pela média do judiciário. Por quê? Ele não quer que o judiciário aumente os seus benefícios, tá? Porque ele acha que está demais. Então, isso é uma preocupação que vocês vão ter que trabalhar, né? É muita conversa. Houve algumas iniciativas da gente tentar levar o judiciário, né? Nós levamos a FENAJUF para a mesa de negociação. Não sei quem é do FENAJUF aqui que estava. O Duvanier falou com o FENAJUF aqui: eu não vou fazer nada, porque não é competência nossa. Eles não podem nem ouvir. Colocou, num determinado momento, o pessoal do judiciário para fora da mesa de negociação, tá? Então, isso é um fato hoje que vocês têm que trabalhar. Tem que trabalhar politicamente, tá? O pleito de vocês é fundamental, precisa ser tocado, agora tem que ter muito jeito. Vocês vão esbarrar na falta de recursos financeiros, eventualmente numa dificuldade qualquer de relacionamento na categoria, precisa ser trabalhado, e precisam ter um padrinho, né? Infelizmente, o chefe hoje do poder de vocês só está preocupado, os magistrados, com a PEC 63, que vai dar 35% para eles e nada dos demais, tá? Então, essa experiência a gente tem tido lá dentro. O judiciário hoje, os servidores do judiciário, eles estão numa situação complicada de ter aqueles que os defendam. A gente não está vendo que eles têm alguém que possa falar com eles, por eles. Então, eu coloco aqui que há necessidade realmente de um grande trabalho político. A greve, a mobilização é fundamental para vocês, né? Mas eu faria dessa forma. Então, no judiciário hoje, né, pela quantidade, 70 mil servidores, talvez o problema seja muito maior a ser enfrentado do que no próprio executivo, né? Que as carreiras lá, o Banco Central tem 400 pessoas, né? Os técnicos de lá. Então, não é tão pesado. Mas fica a restrição colocada pelo governo, né? Lá nós conseguimos fazer 2 GTs, grupos de trabalho, com os 3 sindicatos do Banco Central, o Ministério do Planejamento, a Casa Civil
o Banco Central, e mesmo assim está tudo no papel. 3 GTs foram criados, produziram relatórios sugerindo modificações de atribuições que a gente conseguiu, em parte, colocar, sugerindo uma nova tabela, que a gente fixou em 70%, que ainda não se colocou dentro dos pleitos. Essa tabela, por enquanto, é só nossa, tá? A gente não conseguiu avançar em absolutamente nada até agora. Por quê? Porque há restrições hoje no Ministério do Planejamento. Existia a informação de que a Casa Civil é que estava brecando o processo. Da última reunião que nós tivemos lá, o próprio Sérgio Mendonça confessou que existe resistência muito forte dentro do Ministério do Planejamento e que essas resistências ainda precisam ser vencidas, tá? Para que o projeto seja apresentado. Então, o que a gente vê é isso, né? Dentro do governo existe um problema sério hoje de definição de estratégia de carreira, que o governo não tem. Por conta disso, o pessoal fica para lá, fica para cá, fica no jogo de empurra e fica medindo forças, né? Então, é fundamental para vocês conversar internamente, manter a unidade e ter força. Como é que vocês vão ter força na carreira? Para mim, vocês têm que trazer alguma coisa que valorize todo mundo e possa, dali, tirar proveito para essa melhoria. Eu, particularmente, acho que é um projeto de lei, tá? Nós tentamos, em cima da PEC do topo do Executivo, que a gente tem lá, colocar o nível superior dos técnicos, mas os próprios parlamentares disseram o seguinte: olha só, uma PEC não pode tratar dessa especificidade. Isso tem que ser uma lei, tá? Então, se for dessa forma, a gente não dá apoio nem para aprovação na CCJ. E aí os técnicos tiveram que abrir mão, porque havia a promessa, né? Havia a ameaça de que não seria colocado lá, não andaria enquanto não tivesse esse acordo, né? Então, o projeto de lei para alterar a carreira de vocês é que tem que conter esse dispositivo, que para mim é primeiro passo, botar escolaridade de nível superior para o ingresso no cargo de vocês. E depois entrar com uma nova tabela, tá? Assim que a gente conseguiu caminhar a passos bem lentos, devagar, para poder chegar à promessa que a gente tem hoje de que isso vai ser regulamentado. É promessa, mas ainda nós não conseguimos, tá?